Olá, queridos, a paz do Senhor. Sou a cantora Rosilete Melo. Estou passando aqui para compartilhar com você um pouco do que Deus tem feito em minha vida. É um prazer ter você aqui comigo. Sei que Deus te trouxe até aqui para falar com você através deste testemunho. Em fevereiro deste 2024, eu fui diagnosticada com dengue hemorrágica, com plaquetas declinando de 12.000 em seguida para 4.000. O número normal de plaquetas em uma pessoa saudável é de 150 a 450.000. Enfrentei então um dos momentos mais difíceis da minha vida. O meu estado de saúde era muito grave e eu precisei ser internada em UTI. Durante esse período de provação, eu pude experimentar de forma poderosa a presença e o socorro de Deus. Durante toda a internação, eu estava consciente e a cada visita médica eu pedia: me tire deste lugar. Mas sempre o médico apresentava a impossibilidade de alta pela gravidade do caso. Naquele lugar, mesmo em meio à dor, à incerteza, eu pude sentir a mão de Deus me sustentando. Eu podia sentir a oração fervorosa da minha igreja, da minha família, dos amigos, de muitas pessoas que se uniram em súplica. E quando eu pensava na oração dos meus amigos, da igreja, das pessoas, isso representava para mim um bálsamo de esperança. A cada dia naquele lugar, a morte parecia triunfar, porque eu via vidas serem ceifadas. As pessoas que estavam à minha direita, à minha esquerda, a morte ia levando. E eu via ali a presença muito forte da morte. E os médicos chamaram a minha família para informar também que esse era o caminho do meu estado. O meu estado estava muito grave e que eles já tinham feito tudo. As transfusões de plaquetas que eu recebia, meu corpo ele não recebia. Então meu corpo não apresentava melhoras. Então o médico, ao chamar a minha família, disse que eles poderiam me visitar à tarde porque não havia esperança. E diante de tantas mortes ao meu redor naquele lugar, eu passei a clamar a Deus para que o espírito de vida entrasse naquele lugar e a morte não prevalecesse. E eu clamei naquele momento não só por mim, mas o clamor foi para todos os que estavam naquela UTI. E o espírito de vida, ele entrou naquele lugar e agiu sobre a minha vida, agiu sobre a vida de todos os que ali estavam. É Deus ouvindo as nossas orações. Milagrosamente, começamos a melhorar. Eu comecei a melhorar e eu não fui a única. Os outros enfermos que estavam ali se recuperaram de maneira inexplicável. E quando eu saí da UTI, eu estava sofrendo há 5 dias uma dor de cabeça tão intensa, porque foram 5 dias e 5 noites sem dormir, sem me alimentar. E mesmo assim, os médicos que não viam a possibilidade de me liberaram da UTI para que eu passasse com a minha família aqueles momentos na enfermaria. Minhas irmãs que me acompanhavam começaram a cantar louvores da harpa cristã. E por incrível que pareça, quando elas cantavam, havia um incômodo tão grande. E eu questionava dentro de mim, dizendo: Senhor, por que esses louvores me incomodam? E naquele momento, no meu interior, eu senti uma voz sussurrando ao meu ouvido, dizendo, e eu sei que essa voz era do Espírito Santo, que falou em meus ouvidos dizendo: é só para adorar, é só para adorar. E quando eu ouvi
o Espírito Santo dizendo que só era para adorar. Eu entendi o mistério. Nós já havíamos pedido muito e o Senhor queria agora a adoração. E veio em minha mente um louvor que eu sempre canto na igreja. Como o rei Davi, eu quero te louvar, a minha alma canta-te, Senhor, em adoração. E eu fui cantando esse louvor, minhas irmãs adorando comigo, e enquanto cantávamos, eu adormeci. Ao adormecer, eu fui curada. Fui curada daquela dor de cabeça. E não foi só da dor de cabeça que eu fui curada. Eu estava naquele momento com um derrame pleural. Mas naquele momento em que eu adormeci, o Senhor drenou tudo. Ele sarou o meu pulmão. O meu fígado estava comprometido. O Senhor restaurou meu fígado. Me deu um fígado novo. E o nome do Senhor foi glorificado. E a partir daquele momento, uma canção que eu também gosto muito, passei a adorar o Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Estou aqui, aqui estou. Sabe por quê, amigos, irmãos? Porque o poder da oração, ele é tão grande que não há nada que a oração não alcance. Quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, Ele se levanta do trono para agir em nosso favor. Nesse momento, quando Deus se levanta do trono, o impossível começa a acontecer. A promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida e a vitória chega, porque o nosso Deus, Ele honra aqueles que o buscam. Quem busca de joelhos, recebe de pé. E eu estou aqui hoje para testemunhar para você o poder de Deus, a força da oração. E eu sempre quero testemunhar este milagre, por meio de canções, por meio de mensagens. Eu quero sempre poder cantar a bondade de Deus, porque Ele opera milagres. Ele é digno da nossa confiança, do nosso louvor. Que a minha experiência de fé possa fortalecer a sua fé. Que esta experiência possa sempre glorificar o nome do nosso poderoso Deus. E foi neste contexto de cura e de restauração que nasceu uma linda canção que você vai poder assistir. Milagre do Amor. É uma letra muito forte, é uma letra que reflete o profundo mover de Deus na minha vida e na vida das pessoas que estavam ao meu redor naquele momento. Cada palavra dessa canção, ela expressa a gratidão, expressa a alegria, expressa o amor imensurável que eu senti ao ver o impossível acontecer diante dos meus olhos. Essa canção, Milagre do Amor, ela é mais do que uma composição. Ela é o testemunho vivo de que o amor de Deus transforma e faz milagres acontecerem. Obrigada por ter ficado até aqui. Deus te abençoe. Sou um milagre, aqui estou para testemunhar teu grande amor. Tua misericórdia se renovou e agora eu pra te louvar, Senhor. E agora eu vivo pra te louvar, Senhor.